vídeo de hoje a gente vai ver os lançamentos de livros de julho. Oi gente, eu sou a Kellen do blog Kellen Vasconcelos. Antes de começarmos, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir o vídeo e comentar o que vocês quiserem comentar, porque isso ajuda muito meu canal a crescer, a chegar em mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. No vídeo de hoje a gente vai ver alguns lançamentos de julho que eu separei. Eu não coloquei para venda, eu coloquei lançamentos mesmo e eu tô seguindo as datas que estão nos sites das editoras. Então eu separei alguns focados nos tipos de livros que eu trago para cá, pro blog, pro Instagram e vamos conferir. Vamos começar pela editora Record. O primeiro livro que eu quero trazer da editora Record é Ascensão da Rainha, é o volume 1. Eu tô, só pra vocês serem, caso vocês queiram saber, eu tô acompanhando pelo computador, tá bom? Então, é Ascensão da Rainha. Ele é o primeiro volume de uma série que eu acho que são 2 livros, se não me engano. Mas ele é o primeiro lançamento dessa série e tá bem interessante. Tanto a arte da capa e tal. Sim, é uma duologia de fantasia. Então a gente conhece a história da Brienne, que vive numa sociedade onde tem castas e as pessoas têm que seguir um caminho, cada um ou na arte, música, teatro, sagacidade, conhecimento, e ela estudou a vida toda dela para ela entrar em uma dessas áreas. Só que parece que estava dando muito errado, ela é uma jovem órfã, então ela queria entrar na arte do conhecimento, né, na parte do conhecimento, mas parece que os estudos dela não foram suficientes. Aí o que acontece? Alguém propõe um patrocínio para ela, para que ela ajude eles a derrubar o rei de Maevena e reconduzir a rainha legítima e sua magia ao trono. Então ela se vê envolta numa conspiração e ela vai ter que fazer escolhas, né? Eu achei muito interessante, a capa tá belíssima, então a gente tem... Eu acho que vai ser um bom livro, então é um dos lançamentos que me chamou a atenção. Record. Tem um outro lançamento que é O Senhor da Guerra, é o volume 13 das Crônicas Saxônicas. Eu não li nenhum dos livros anteriores, mas eu sei que tem um grupo que é fiel, né, uma comunidade fiel dessa publicação. Eu não falei a data da Ascensão. A Ascensão da Rainha vai ser lançado dia 5/7 e esse Senhor das Guerras vai ser lançado 5/7 também, tá? É a data oficial do site da editora Record. Então, assim, pra quem tava esperando a continuação da história, 13º livro, chegou! E tem mais um livro que eu separei, que eu achei muito interessante, Problemas de Gente Rica, volume 3 da série Podres de Ricos. Eu já ouvi maravilhas sobre essa série, eu tenho muita curiosidade de ler. Então, assim, eu com certeza vou ficar de olho nas resenhas e tudo mais pra saber como é que tá indo, né, essa história. Esse é o desfecho dessa série, Podres de Ricos. Então, assim, eu acho que vai ser muito bacana, achei muito interessante toda essa história, né? Ainda não comecei a ler, mas pra quem já tava esperando, ó, novidades boas. Na Companhia das Letras, eu separei 2 lançamentos. Um deles é Venha o Que Vier, da Rainbow Rowell. É a continuação, né, da série. E eu sei que muita gente já estava esperando e ó, com certeza vão ficar felizes. E é o aguardado desfecho da trilogia do Simon Snow. Então, ele vai ficar... Deixa eu ver a data de lançamento dele. Ele vai ser lançado dia 19/7. Então, quem estava esperando pode dar uma olhada para ver se já está em pré-venda, né? Alguma coisa assim. E A Traição, da Keira Cass. Assim, da Keira Cass eu só li a série da Seleção. E falta ler o último livro, que eu quero fazer um apanhado geral dessa série aqui pro canal. Mas eu não li outros livros, eu sei que ela foi amplamente criticada por outros lançamentos que ela lançou. Desse eu não tenho muito conhecimento, inclusive é uma duologia, que o primeiro foi A Prometida, a Prometida, e esse agora é A Traição. Assim, eu tenho interesse sim em ler, a Keira Cass escreve maravilhosamente bem,
vários dos livros da série Seleção são muito bons, mas eu ainda não cheguei a ler esses novos livros dela. Tem uns que eu realmente não tenho interesse, mas esse da duologia me interessa. Então, parece interessante, né? Que vai falar sobre, que pela sinopse diz que a Hollis Bridge, que é a protagonista, ela perdeu tudo e depois de fugir de coroa, a jovem tenta superar o que aconteceu com seu amado Silas e se adaptar à vida em Salt, em seu novo país. E ela tá tendo várias dificuldades, não só da família que acolheu ela, mas também de ser uma forasteira num local estranho, mas eu acho que mais coisas vão acontecer aqui, então quem sabe esperando a continuação, a finalização dessa duologia, com certeza vai estar feliz. E o lançamento é dia 12/7. Da editora Intrínseca, eu tenho 2 lançamentos que eu separei, que eu achei interessante. O Farol, de M. Stonex. É um suspense, né, de mistério e tal, de uma história de 3 faroleiros que sumiram no farol num carro remoto a quilômetros de distância do litoral, no mesmo dia, no mesmo horário. Tipo, eles simplesmente sumiram e os relógios estão parados. As viúvas desses faroleiros nunca superaram isso, e 20 anos depois surge um escritor que ele quer ir a fundo nessa história e descobrir o que realmente aconteceu, né, dentro daquele espaço de tempo, o que aconteceu com eles e tudo mais. Então, assim, é todo um mistério para desvendar, achei muito interessante. Também tem uma coletânea de histórias do Ted Chiang, Expiração, que eu não falei a data do Farol, né? Ele vai ser lançado 15/7. Esse Expiração do Ted Chiang, ele vai ser lançado dia 6/7. Ele é uma coletânea de histórias, inclusive uma delas inspirou o filme A Chegada, do Netflix. Vou ver se eu coloco a capinha aqui. É um filme sensacional. Então, para quem gostou do filme A Chegada e gosta de ler contos, eu acho que é uma aquisição que talvez se agrade, né? Agora vamos para a Editora Arqueiro. A Editora Arqueiro tem muitos lançamentos interessantes, então foi a que mais eu separei coisas para mostrar para vocês. E um deles é o box dos Hawksbees. O box do Hawksbees, A Origem dos Bridgertons, que então tá lançando um box com todos os livros, né, lançados dessa série. Então esse é um lançamento do box, antes não existia esse box, ele vai ser lançado dia 22/7. E também tem o lançamento do livro do Gambito da Rainha, O Gambito da Rainha, de Walter Tevis, e foi o livro, o romance que deu origem à série da Netflix. Então vai ser lançado dia 14/7. Se vocês não assistiram a série, eu super aconselho, é uma série maravilhosa que te surpreende muito, muito mesmo. E agora vai sair o livro, assim, eu não sei se vai ter muita diferença ou não, né? Mas na adaptação eles sempre mudam algumas coisas. Aí eu falei, né? Data 14/7. Vai sair também Uma Noite Inesquecível, da Lisa Kleypas. É o lançamento dela, né? Desse mês. Vai ser dia 14/7. Uma Noite Inesquecível, ele conta a história de uma situação que ocorreu no Natal, onde Rafe Bowman está indo para uma reunião, né? Onde ele encontrará uma pessoa que está sendo arranjada para casar com ele. Então, essa pessoa que eles estão arranjando o casamento é a Natalie Blandford. E aí ele tava todo cheio de si, achando que vai dar certo, que ela vai me amar e tudo mais, vai dar tudo certo. E aí o que aconteceu? Ele acaba conhecendo a prima da Natalie antes, a Hannah. E a Hannah vê o desastre que ele é, e aí ela tenta ajudar ele antes dele conhecer a Natalie. Não, tá tudo errado, isso vai dar muito mal. Então ela vai orientar ele e tal, pra poder, enfim, ele se tornar uma pessoa melhor pra prima dela. Mas é claro que numa situação dessa, as coisas vão desandar. Então, né, a gente já espera treta nesse momento. O próximo lançamento é Brilhante, da Julia Quinn. Vai ser lançado dia 14/7. São os novos livros dela, né, que estão sendo lançados, que conta a história da Lady Arabella. É o segundo livro da série Damas Rebeldes. A gente conhece a Lady Belly,
que tem uma grande fortuna, mas ela tem um conhecimento intelectual superior aos das damas da época e e ela está sendo pressionada nesse mercado casamenteiro para que ela se case, e os homens estão tipo se jogando aos pés dela porque ela é muito rica. Mas não porque gostam dela. Então ela resolve dar uma pausa naquilo, ela vai pro campo, se livrar dessa pressão toda de casamento, e lá ela conhece o Lord John Blackwood, um herói de guerra. Então assim, muitas coisas acontecem, né? E aí é um romancezinho que com certeza deve ser muito legal. Temos o lançamento também da Mary Pollock, Um Amor e Nada Mais. Vai ser lançado dia 14/7. Conta a história do George Grape, que é um duque que ele precisa se casar. Porque a esposa dele faleceu e tal, e ele precisa casar novamente, depois de um tempo, né? Só que ele só consegue pensar em uma dama que ele conheceu um ano antes. E ele vai atrás dessa dama, só que essa dama foi atingida por um escândalo da sociedade, e ela foi envolvida no escândalo e ela perdeu todas as esperanças de se casar. Então ela dedicou toda a sua vida à sua irmã mais nova para que ela pudesse se casar. E ela já tendo 39 anos, ela se dedicou a ser professora de música de outras crianças. Então, tipo, ela literalmente virou a solteirona, de verdade. E aí o Duque descobre onde ela tá, vai lá e propõe um casamento. E ela, né, tipo, é a mudança da vida dela, né? Com certeza ela deve aceitar, porque fala que tem, além desse todo o conto de fadas que ela acaba sentindo, tem um terrível segredo. Agora, segredo de quem, como assim, a gente não sabe, né? Só lendo o livro. Então, é o lançamento da Mary Pollock. A gente não tem certeza, esses nomes são tão diferentes, né? Essa pronúncia é essa. Mas eu vi outras capinhas desse e parece que é uma série, né? E eu achei ela bem bonita. Sim, é uma série. Clube dos Sobreviventes. O final arrebatador do Clube dos Sobreviventes. Então é o que fecha essa série. Que legal. Na Arqueiro, esse mês, a gente tem um lançamento quádruplo de obras do Harlan Cobe, de suspense. Então, assim, eles estão, tipo, lançaram ao mesmo tempo. O lançamento deles todos eles é dia 14/7. E aí eu vou falar um pouquinho de cada um, mas são 4 livros com temáticas bem diferentes uma da outra. O primeiro é Fique Comigo, que conta a história de dois protagonistas, a vida de Megan Pierce, Ray Levine, Bron, que é o detetive. Então, a Megan, ela tem uma casa dos sonhos, o marido perfeito, amante dos filhos. Apesar disso, cada dia mais ela está insatisfeita. O Ray Levine já foi um fotógrafo respeitado, mas agora, aos 40 anos, tem um emprego que finge ser paparazzi de jovens ricos aspirantes a celebridades. O Bromley é um detetive incapaz de esquecer um caso que nunca conseguiu resolver há 17 anos. Um pai de família desapareceu sem deixar vestígios. Todos os anos ele visita a casa em que a esposa e os filhos do homem esperam seu retorno. Essas pessoas levam uma vida que nunca desejaram. Agora um misterioso acontecimento fará com que seus caminhos se cruzem, obrigando-os a lidar com terríveis consequências. Então, assim, suspense, né? Eu achei bem interessante. Eu tenho meu favorito, né, desses. O outro é Jogada Mortal. Esse eu acho que vai ser, muito bom. Eu acho, né? Que fala sobre uma jogadora de tênis, a Valerie Simpson, que era muito famosa nos círculos internacionais, jogava muito, e de repente ela parou tudo, ficou reclusa e deixou de lado as competições. Aí 6 anos depois ela quer retomar a carreira, procura o Myron Politar para se tornar seu agente, que já agencia o Duane Richwood, que é outra promessa do tênis. Então ele já agencia, né, uma pessoa muito famosa que já está crescendo. Então pegar uma pessoa que parou e que já era muito famosa é muito bom para ele, né? É uma ótima oportunidade, mas seus planos vão por água abaixo quando Valerie é morta e Duane se torna o principal suspeito. Então, assim, tem toda
um mistério, eu achei muito top. Esse enredo foi um dos meus favoritos, né? Tem o outro, que é A Promessa, que o Myron, ele ouve duas adolescentes conversarem sobre várias coisas na casa dele, no porão da sua casa, trocam confidências, e aí ele pede pra elas prometerem pra ele que faz amizade com elas, né? E que se acontecer alguma coisa grave, séria, que eles não quiserem chamar os pais, que eles liguem pra ele, que ele vai ajudar elas. Então, acontece isso, alguns dias depois, 2 da manhã, o seu telefone toca, né, o telefone do Myron, e é uma das meninas que tá abalada, nervosa, e pede pra ele levar ela de um local até outro. Então ele leva ela de um lado do local que ela tá pra outro lugar, tipo de madrugada, e assim, mas ele fica com arrependimento, porque depois ela fica desaparecida. Então ele se sente culpado pelo que aconteceu, que ele deveria ter interferido mais, perguntado mais, ter ajudado mais, então ele começa a investigar o caso. Eu achei muito interessante a premissa desse livro também, A Promessa. E o último é O Preço da Vitória, que o Mário Politar não é fã de golfe, mas ele acaba indo com um amigo dele, o Win, perto dos Estados Unidos, na tentativa de conseguir novos clientes, né? E aí o que acontece? Ele é procurado pelo pai de Linda Coldren, a golfista número 1 do ranking. Antes que perceba, Myron já está envolvido numa confusão lá entre famílias, porque o Chad, o filho de Linda, sumiu há 2 dias. E o esposo de Linda, que é pai do Chad, o Jack Coldren, fica mais preocupado porque, pelo que eu entendi, o Jack Coldren, ele lidera o torneio. E aí, com o desaparecimento do próprio filho, ele fica emocionalmente abalado. Como é que ele vai vencer esse torneio? E aí tem toda uma problemática envolvendo o Win. Então, assim, muitas tretas de famílias. Então, tipo, o Myron fica entre o amigo e um possível caso. Então, né, é bem complicado esse aqui. Mas é interessante. E é dia 14/7 também, né? Da editora Rocco, eu separei um lançamento que é de uma nova série que eles estão lançando, Aurora Ascende. Eu achei muito interessante, com certeza. Eu já coloquei até na minha wishlist, coloquei lá no Scooby também. É sobre uma história distópica, né, no ano de 2380, em que a humanidade deixou o seu ninho para se espalhar pela galáxia. Então, assim, grupos são formados para irem em naves para fazer missões específicas. E aí tem um menininho lá, prodígio e tal, que ele quer montar a equipe. Quando vê, ele se ferra totalmente e ele acaba ficando com a pior equipe que ele poderia ter, que é um cientista sociopata, um gênio de tecnologia que carrega o peso da galáxia nos ombros, um guerreiro alienígena com sérios problemas para administrar a raiva, um piloto que, é óbvio, não sente nada por Tai, que é um dos outros integrantes, caso você esteja se perguntando, ou uma pilota, né? E um diplomata convencido e faixa preta em sarcasmo. Então, assim, ele pegou o pior grupo que ele poderia ter para ir nessa missão, realizar as missões, né? E durante essa missão acontece o mais imprevisto possível. Eles recolhem uma pessoa do espaço, que é a Aurora. E ela estava num sono criogênito, ela não é daquela época, ela é de um outro tempo. Então a presença dela, na verdade, já é um prenúncio de uma guerra que está para explodir entre as galáxias. Então eu achei muito legal, porque assim, quando você tem tudo para dar certo, dá tudo errado, ainda acontece outra coisa estranha, então assim, vai ter uma aventura muito legal aqui. Eu espero que a autora nos surpreenda, o autor, a Laura Poe, nos surpreenda, né? Eu gostei bastante desse lançamento. Agora eu tenho 3 lançamentos da HarperCollins que eu separei para falar com vocês, que eu achei interessante, mas eu acho que são republicações. Tem o MN, da Agatha Christie, que é uma das histórias dela, sobre a Segunda Guerra, seu auge, o Reino Unido encarou uma ameaça interna, oficiais nazistas se passando por cidadãos comuns. Então é toda uma problemática, né? Uma ficção clássica, bem interessante. Que vai ser lançado, deixa eu ver que dia, 15/7. Tem um outro também, da Agatha Christie, Convite para um Homicídio,
que vai ser lançado dia 15/7. Conta a história de uma cidadezinha pequena, na qual todos se conhecem, e até que um dia um anúncio no jornal convida toda a população para ir numa determinada casa de Letícia Blacklock, onde todos acabam indo, falando que nessa casa vai acontecer um homicídio na hora marcada, no dia marcado. E muita gente, levada pela curiosidade, acaba aparecendo lá, e as luzes se apagam, há tiros, quando as luzes acendem, uma pessoa está morta. Então, parece muito interessante, né? Porque toda essa encenação para realizar esse homicídio é bem interessante. Tem um livro muito diferente que está sendo lançado, O Hobbit Anotado. É um relançamento, né, do Hobbit, do Tolkien. Só que ele tá vindo com anotações de um menino chamado Douglas A. Anderson. Parece que ele fez comentários, explicações, para que você possa entender melhor a obra. Caso vocês tenham interesse, né? Eu ainda não li nenhuma obra do Tolkien, mas dizem que ela é mais complexa, né, de ser lida. É 30/7 o lançamento. Engraçado, eles não falam quem Douglas Anderson é aqui, deixa eu procurar aqui. Eles não explicam quem Douglas Anderson é, se ele é um estudioso, se... Enfim, né? Dizem que só são anotações de explicações dele. Se alguém souber quem é Douglas Anderson, me conta aqui nos comentários, tá bom? Eu não achei nenhuma informação sobre isso. E também tem um último lançamento, que é o último lançamento do vídeo que eu quero trazer, que é da Harlequin, Recantos dos Segredos. Ele é o terceiro livro da série, e vocês podem, da série Virgin River. Tem uma série muito famosa, né, da Netflix, chamada Virgin River, mas ela é baseada numa série de livros, e essa publicação é o terceiro livro dessa série. Então quem já viu a série da Netflix vai com certeza gostar, né? E que normalmente é assim, né? Quem lê um livro quer saber mais e gosta, quer saber mais, procura. Então tem esse lançamento que é bem diferente, né? Eu achei interessante também. Diz que vai falar sobre um ex-fuzileiro, o policial Mike Venezuela, que foi gravemente ferido em um tiroteio em Los Angeles, depois de se recuperar em Virgin River. Meu Deus, que nome difícil de falar. Virgin River. É isso mesmo. Essa é a pronúncia. Virgin River. Depois de se recuperar em Virgin River, ele concorda em se tornar agente de segurança local, na esperança de que isso ajude a se restabelecer. 2 vezes divorciado, ele anseia secretamente pelo tipo de amor que seus amigos parecem ter achado na cidadezinha. Aí tem o interesse amoroso dele. Promotora e irmã mais velha de Jack, Brian Sheridan, acabou de ser vítima de um crime brutal. Embora seja corajosa e resiliente, ela não sabe como vai conseguir superar os inúmeros traumas que esse episódio lhe causou. Mas há alguém disposto a ajudá-la, né, a se abrir novamente. Então já estamos vendo como é que vai ser esse romance. Então é isso, gente. Me conte nos comentários quais os lançamentos que mais chamaram a atenção de vocês. Eu gostei muito do Farol e de Aurora Ascende. Então são livros que eu vou ficar de olho. E tchauzinho, gente. Até o próximo vídeo.